E aí? Então, beleza. Pra quem não me conhece aí, acho que só você. Qual é seu nome mesmo, cara? Eu moral, mas pode me chamar de Torneira. Torneira. Então, prazer aí, Torneira. Guilherme, meu nome, eu sou o TCC 020. E pra quem estiver assistindo o vídeo também. Bem, isso daqui é uma apresentação que eu estou fazendo aqui pelo GELOS, que é o Grupo de Extensão Livre Open Source, aqui no CMC. E também é um grupo vinculado ao COS, que é o Centro de Competência Open Source. Então, eu não consegui botar aqui porque, na verdade, essa apresentação que eu vou fazer ela é de um trabalho meu para computação e sociedade, que inclusive eu não fiz sozinho, então grande parte... Eu peguei mais conteúdo que eu trabalhei mais, assim, que é a coluna de dados, mas boa parte assim, da arte do slide foi feita pelo Jonathan, então, porque eu não tenho nenhum talento para isso, e vocês vão ver bem a diferença do que eu fiz e o que eu não fiz, né? Porque eu sou péssimo para isso. Puteiro, né? Mas enfim. E o tema, assim, cara, de colonialismo de dados, bem, muita gente, assim, a gente vê na grande imprensa, na mídia, muito falando sobre as questões de privacidade, né, da internet, questão da LGPD, questão da lei da União Europeia, e muita gente preocupada com a questão disso no Facebook, quando teve um negócio de escândalo da Cambridge Analytica. Então estamos falando assim, pô, estão fazendo vigilância em massa contra a população e tal. Mas esse debate, né, essa discussão acaba ficando muito numa questão superficial de que, se eles não fizessem essa vigilância em massa, se eles não usassem os dados para, sei lá, manipular a eleição, se é que isso é possível, mas se é que é possível usar os dados sem manipular a eleição, mas será que isso daí ainda assim seria muito legal, tal? Até que ponto vai? Será que esse é o verdadeiro problema? Então essa discussão assim que eu gosto de trazer quando falo desse tema, que é o do colonialismo de dados em si, que a gente vai ver bem mais o que é isso, que é uma coisa bem mais recente, né? E falando assim, eu vou partir do ponto de vista de uma análise materialista, né? E relacionando com a questão capitalista, do capitalismo tardio, né? Que a gente vive hoje em dia. E é isso, tentar aprofundar mais essa questão para a gente refletir de onde vem isso, essa questão dos dados e o que isso implica, né? Vamos falar um pouco de pensamento marxista, só para assim, dar uma... Já que a gente vai pegar uma abordagem, né, marxista da parada, que é uma abordagem materialista, quando a gente fala em materialismo, é impensável não falar de Marx, né, que é o principal teórico que vai fazer a crítica material ao capitalismo, não é uma crítica moral que a gente está falando aqui. Então, assim, vamos lá. Marx, ele podemos dizer que ele era um filósofo, um pensador, um economista, né, um sociólogo também, alemão. E ele vai fazer uma série de críticas, digamos assim. Seja bem-vindo. Chegou bem na hora do Marx. A economia vigente da época, que era o sistema majoritariamente, né, que era o capitalismo industrial. Que era o que tinha, digamos, aquela fase bem no início do capitalismo, né, que acaba de sair do mercantilismo na Europa. E aquele capitalismo completamente que a gente fala que vale tudo, né? Que era no início, assim, não tinha ainda tantos controles por parte do Estado. Enfim, é uma época bem no início, né? Que ele vai pegar. E ele estava na Alemanha, que ainda, se não me engano, não era Alemanha na época, né? Estava para se unificar. Estava para se unificar, mas é onde hoje em dia é a Alemanha. E ele vai fazer uma série de análises. Primeiramente, né, ele participava de um grupo que antes, né, era dos jovens hegelianos, que aí vem da questão da filosofia idealista de Hegel, e que ele tem a dialética. Eu vou falar um pouquinho disso, porque é bem complexo e eu nem tenho muita autoridade para falar disso, né, mas só para dar uma ideia mesmo de como que a gente vai organizar, né, o pensamento do que eu vou falar aqui. Mas ele era desse pessoal que eles chamavam de jovens hegelianos, tinha uma galera lá, incluindo Max Singer, por exemplo, né, que era anarquista, e que eles tinham um pensamento idealista, que é o quê? Basicamente você pegar ideias, né, e dizer que, digamos, a nossa realidade ela vai estar moldada através de ideias. Então, que a realidade ela se transforma a partir de ideias que surgem em indivíduos. Aí ele vai falar de como surgem essas ideias, né? A parte da dialética e tal.
E Marx, depois de um tempo, ele vai romper com esse pensamento dos jovens hegelianos, de Hegel. Ele meio que vai utilizar o sistema dialético de Hegel, mas de uma maneira meio do avesso. Ele vai transformar isso, ao invés de idealista, material. Ele vai pegar coisas materiais da sociedade e vai dizer, não, é a realidade que vai influenciar, que tem que influenciar nas ideias, para a gente buscar contradições materiais na parada e ver onde é que, por exemplo, o sistema vai dar. Aí tem toda essa questão do materialismo dialético histórico. Enfim, esse é o pensamento de Marx, de forma ultra resumida e simplificada, só para entender de onde vem, até onde a gente vai chegar aqui hoje, né? Então, só para dar uma ultra resumida, é isso que eu falei, exatamente, tipo, dialética hegeliana, ela pega ideias que são antagônicas, que se contradizem, e ela é superada dando uma síntese, certo? Assim, é basicamente isso, não vale muito a pena entrar muito em profundidade nisso, então seria mais ou menos esse aqui a ideia. Tipo, você pega duas ideias antagônicas que se contradizem, elas são superadas numa ideia nova, e aí depois vira um ciclo. Essa síntese vira uma tese que vai ter uma antítese, que vai gerar uma síntese de novo e assim por diante. E o Hegel vai dizer que a nossa sociedade ela é moldada a partir disso. Nosso pensamento ele varia, ele não é constante, né? Se opondo mais ao pensamento kantiano, que é uma parada mais absolutista, ele vai falar que é tudo bem variável. A diferença da dialética materialista, né, histórica, que é a que Marx vai elaborar, é que ela vai pegar isso e fala que, ao invés de ideias, ele vai analisar de forma material, né? O que é analisar de forma material? Você pegar coisas que a gente consegue ver de forma empírica na sociedade, e essas coisas que são antagônicas em si, e que vão dar origem a novas coisas na sociedade, novos sistemas, novas formas de política e tudo mais. Essa é mais a diferença, esse rompimento que Marx vai ter com esse pensamento de Hegel. Então, só para dar uma ideia assim, de como que Marx analisa, tem esse gráfico que eu achei bem legal, de como que funciona esse materialismo histórico dialético que Marx faz, né? Então, por exemplo, antes do capitalismo, como a gente conhece, eles têm o feudalismo. E eles têm, né, duas coisas materiais na sociedade, no caso, duas classes, que ele vai analisar a sociedade através de classe, que era a nobreza e a burguesia. E aí? A nobreza era a classe dominante, na época a nobreza, a aristocracia, né, clero. E a burguesia comercial, tal, os camponeses, era a classe oprimida, né, a classe que não era dominante, que compunha na época a maioria da população. E essas classes eram antagônicas, elas levavam a conflitos, né, esse conflito, essa dialética, ele vai chamar de luta de classes. E depois ocorrem revoluções, né, ao longo da história, revoluções, no caso, no período do feudalismo, na transição para o capitalismo, foram as revoluções burguesas. Teve a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, que é onde a burguesia começa a atingir os níveis mais altos da sociedade até se tornar a classe dominante no capitalismo, a partir da burguesia industrial, depois burguesia financeira e tudo mais. E a classe que surge, que é a classe, digamos, oprimida, que é a classe que não é a classe dominante, são os proletários, que é quem? Quem não tem a propriedade privada, quem não tem os meios de produção, que acabam tendo que vender sua força de trabalho para quem possui, né, esses meios de produção, que é a burguesia. E aí, segundo Marx, aí a gente fala assim, mais uma questão, Marx analisando isso, que baseado no materialismo histórico dialético antes, isso daí vai levar uma outra coisa, que é o socialismo, que é onde os proletários vão estar dominantes e assim por diante, até chegar numa sociedade sem classe. É isso que Marx vai dizer. Mas isso a gente não vai entrar, né, porque não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Até tem, mas não é muito caso. Bom, isso foi só bem para dar uma abordagem muito rápida mesmo, e para a gente tentar abordar o capitalismo e tentar entender como que Marx pensava, como que Marx chegou nas ideias, né, na análise dele, como que ele fez essa análise. Para a gente não chegar e falar capitalismo bad e acabou. Não, não é isso. Né? Marx em nenhum momento fala isso. Capitalismo bad e socialismo good, não. É uma análise materialista da questão. Então, o que é capitalismo, só para dar essa abordagem, porque quando a gente fala colônia de dados, a gente está falando de capitalismo tardio, hoje, e a gente precisa entender o que é capitalismo e ter isso bem em mente, o que Marx vai analisar como sendo capitalismo também.
Então a gente diz, né, Marx vai, não só Marx, mas até os economistas antes dele, David Ricardo, né, o próprio Adam Smith, capitalismo é um sistema em que há a constante busca pelo acúmulo de capital por parte de uma classe específica, que é a classe dominante, que é a burguesia, que é quem controla, né, os meios de produção, que é a propriedade privada. Quando a gente fala em propriedade privada utilizando uma abordagem marxista, a gente diz que é a propriedade que pertence a certas pessoas, que é utilizada como meio de produção. Não é um celular, não é o nosso computador, não é, né, o nosso carro, até pode ser, mas 99% das vezes não é. Propriedade privada dos meios de produção seria o quê? Seria terra, seria, sei lá, maquinaria, uma fábrica, né? Coisas que são utilizadas como meio de produção, que produzem capital, só riqueza e tudo mais. Tenho basicamente o que falei, não preciso entrar em detalhes, só explicar a diferença entre propriedade privada e pessoal. E tem essa questão crucial, que é a exploração da força de trabalho. É bem importante salientar que quando a gente fala exploração da força de trabalho, isso não é também um juízo de valor. Não é assim, ele é explorado. Apesar de que isso ocorre, mas quando a gente fala exploração, a gente não está falando que o cara que faz isso ele é mau. A gente não existe isso no pensamento marxista. Tá? A gente está falando de uma análise material da questão, que é o quê? A gente está falando de exploração tal como se explora petróleo, tal como se explora carvão, tal como se explora minério, enfim. É uma exploração nesse sentido. O capitalismo ele vai ser a primeira vez na história da humanidade, assim, pelo menos que eu saiba, até onde eu li assim, Marx e tal, que a força de trabalho vira mercadoria, em que as pessoas vão comercializar a força de trabalho. Porque antigamente o que Marx analisa, por exemplo, é que quem trabalhava era servo, era escravo, ou os artesãos, né? Faziam as coisas para si mesmo, produziam as coisas para si para comercializar. Mas isso não era capitalismo, porque ele não explorava uma força de trabalho, ele usava a própria força de trabalho dele. E no capitalismo há uma classe que não trabalha, porque ela detém os meios de produção, e ela depende da classe que não possui os meios de produção para trabalhar para ela, né? Que ela vai, e aí que entra a exploração, ela vai explorar o trabalho de quem não possui propriedade privada através da mercadoria. Então o trabalhador ele vai vender sua mão de obra, sua força de trabalho, para o dono do meio de produção, e para produzir para esse cara que é o capitalista, que é ou o burguês, como preferir. Então o burguês ele não vende sua força de trabalho, não precisa, porque ele já tem os meios de produção. Aqui é uma coisa assim, que é importante para a definição de capital, né? Porque quando a gente fala em capital é muito, às vezes, confuso, é muito no senso comum, às vezes, achar que capital é dinheiro, mas não é dinheiro, né? Capital, a gente diz que é aquilo que gera mais capital, mais ou menos isso, sabe? Então o capital ele sempre é algo que é fruto de uma exploração do trabalho, seja do seu trabalho, seja do trabalho de outra pessoa, mas ele é algo que gera mais capital. Então o capital não necessariamente é dinheiro, pode ser. Mas, por exemplo, o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho na minha conta não é capital. Porque eu não estou usando ele para gerar mais capital, não estou usando ele como um meio de produção, uma propriedade privada e tal. Mas agora, se, por exemplo, algum burguês vai e coloca o dinheiro numa bolsa, numa parada assim, que vai render muito dinheiro para ele, isso daí é um capital. A gente pode dizer que é o capital dele que está investido, gerando mais capital para ele. Mas assim como também existem, pode ter capital em forma de coisas que não são dinheiro, né? Por exemplo, uma maquinaria pode ser um capital, porque se ela está gerando mais capital para o capitalista, isso daí é um capital, né? É o capital daquele capitalista. Então, basicamente isso daí é algo que Marx deduz um pouco da fórmula do capital, isso aqui já vinha assim, mais da escola clássica de economia, nem foi Marx que fala muito dessa equaçãozinha, né? Que é na verdade que o capital inicial, a gente está falando de capital inicial aqui, tá? Ele se decompõe em capital constante e variável. O capital constante, ele é exatamente o que eu falei, questão de maquinaria, é o que não necessariamente se valoriza, sabe? Porque o que Marx vai falar em si é que valor é trabalho.
que só o trabalho gera riqueza nova. Então, capital variável, ele está diretamente ligado à força de trabalho. Capital constante, não. Capital constante fica constante, é isso, sabe? Que é a maquinaria e tal, enfim, a propriedade, isso é capital constante. Capital variável vai ser utilizado, é o que é gasto na força de trabalho, que vai gerar riqueza, né? Então, e o ponto crucial na teoria marxista, que aí é uma coisa que vem de Marx, é a mais-valia. O que é mais-valia? A mais-valia, ela é exatamente a diferença, basicamente é a diferença de capital gerado, né, o capital final, o capital anterior, antes da produção. Se tem essa diferença, a gente diz que há mais-valia, ou mais-valor, como preferir. É um valor novo que foi gerado. E esse valor novo gerado, ele é gerado a partir do trabalho, que é do capital variável, né? A gente diz, né, que, bom, só entrando mais na mais-valia, né, a gente pode, né, só botar o C e o V para o outro lado. Na equação a gente tem, né, que a mais-valia é basicamente essa, a diferença do capital final e inicial, que é basicamente o que fica com o dono do meio de produção, com o capitalista. É diferente do lucro, tá? Tipo, o lucro ele tem a ver com a mais-valia, mas ele não é mais-valia por si só. A mais-valia, a gente pode dizer que o lucro pode ser o total da mais-valia obtido, mas isso por si só não é lucro. E como que se dá essa mais-valia, né? A gente tem a mais intuitiva de a gente pensar, que é a mais-valia absoluta. Mais-valia absoluta é basicamente, vamos dizer, que um trabalhador ele vende sua mão de obra, sua força de trabalho, por um valor X para trabalhar, digamos, H horas por dia, certo? No trabalho dele. Só que aí, agora a gente vai, o patrão dele vai falar que, agora você vai ter que trabalhar mais 1 hora por dia. E não tem aumento de salário. Aí vai falar, tá, mas meu preço, meu valor, trabalho por hora é esse. Então você tem que aumentar o salário. Aí ele vai falar, não vou aumentar. E o cara, ele vai, digamos, pelas condições sociais dele na hora, ele vai ter que aceitar porque ele não vai ter outra condição, senão ele vai passar fome. Então isso é um caso, por exemplo, de mais-valia absoluta. Se você expande a quantidade de trabalho feita pelo proletário e não aumenta o salário dele, que ele está ganhando, então você pode dizer que ele está recebendo menos do que o que ele está trabalhando. E essa diferença fica em forma de mais-valia para o capitalista, que se transforma em capital, né, em mais capital. E é assim que é gerado o capital. O capital está diretamente relacionado à mais-valia. Se a gente voltar aqui, a gente vê que se não tiver mais-valia, você não tem capital aumentando. Então, por definição, você meio que não tem capital mais. Que você vai ter sempre um valor constante. Então, o capital está diretamente ligado à exploração do trabalho, né, à mais-valia. Outro exemplo também é o aumento da vigilância. Né, o que é muito comum, por exemplo, era muito comum na época a questão de fábrica, mas hoje, se a gente vê na nossa realidade, quem trabalha home office, por exemplo, isso é muito comum também. Né? Tem casos aí que foi até noticiado de empresa que estava vigilando pelo computador, né? Fazendo a vigilância pela câmera. Se você ficasse longe do computador, ele sabia, o patrão sabia e te dava uma advertência, punia. Tem casos que está tendo assim hoje em dia. Então, tipo, o aumento da vigilância, ele faz com que você produza mais ainda, no mesmo tempo de trabalho, e se você está produzindo mais, você também está gerando mais riqueza, só que o que você recebe por isso também não está aumentando. Então isso também entra para a mais-valia do capitalista, né, em forma de mais-valia absoluta. Tem outro caso que é interessante, que é a mais-valia relativa, que o Marx vai chamar, que ele é mais indireto e é mais difícil da gente perceber e calcular, né? Porque tem muito a ver, assim, e era muito a ver com o processo que estava acontecendo de industrialização na época, com a questão do avanço tecnológico. Então, se o trabalhador ele continua trabalhando o mesmo tempo de hora, ele continua produzindo muito mais, ele continua produzindo muito mais e está ganhando a mesma coisa, a gente diz que a mais-valia do patrão aumentou, a mais-valia do trabalho dele aumentou e o patrão ganha mais, sem que necessariamente ele aumentasse o esforço de trabalho dele. Porque a gente diz que o valor de troca do que ele está produzindo, né, só para até preciso fazer um slide disso, mas Marx vai definir que tem 2 tipos de valor principal, que é o valor de troca e o valor
o valor... Ai, droga, esqueci. Que é o valor mais relativo. Esqueci o nome agora. Mas enfim, o valor de troca, que é o que a gente está falando aqui, é o equivale, né, na teoria do valor trabalho, que valor é a mesma coisa que trabalho, né, para Marx, equivale à quantidade de trabalho socialmente necessário para fabricar um produto. Né? Trabalho socialmente necessário é o quê? É basicamente, digamos, a média que é necessária para fazer um determinado tipo de produto. Senão eu posso falar, eu vou chegar, vou programar tal coisa aqui, só que eu levei 10 horas, mas tem um cara que é muito melhor que eu, ou melhor, tem um cara que é muito pior, digamos, que eu, então que procrastina muito, que vai levar 20 horas para fazer uma coisa que eu faço em 10. Tá, mas aí, tipo, a gente tem que ver exatamente a média geral do que quanto tempo demora para produzir tal coisa. E isso é o que Marx chama de valor de troca, que é o valor equivalente do produto, é um valor mais absoluto. Né? Outro valor é o valor de uso, que é o valor mais relativo, tem a ver com demanda, né? E tudo mais. Então, você diminuindo o valor necessário, o valor de troca do produto, você faz com que o valor do trabalho do produto diminui, só que a pessoa continua trabalhando no mesmo período. Então, no fim, o capitalista ele vai ter mais-valia. Né? Só para ficar mais fácil de visualizar, né? Digamos que antes o trabalho necessário para fazer um produto X era esse em laranja. E aquilo dali já era trabalho excedente, já era mais-valia, que era o quanto ele já não era pago para fazer esse trabalho, que era o caso mais-valia absoluta. Depois que teve um avanço tecnológico, alguma coisa assim, o trabalho necessário diminuiu, só que ele continuou trabalhando no mesmo período de tempo. Então a gente diz que essa diferença aqui é a mais-valia relativa, sabe? Ela está ligada à diminuição do trabalho necessário, não necessariamente ao aumento do tempo. Né? Ele está trabalhando no mesmo tempo, mas está produzindo muito mais. Sabe? Aqui, para dar mais um panorama histórico do capitalismo, né, que eu tinha chegado a falar na época de Marx, ele estava aqui, no industrial, que era o liberalismo clássico. Como você não tinha nenhum controle do capitalismo, você tinha até criança trabalhando, né, mulher grávida trabalhando descontroladamente. Inclusive a mão de obra infantil era muito usada, né, porque a criança com a mão pequenininha conseguia fazer coisas menores e tal. Então, muitos iriam argumentar na época que, nossa, sem a mão de obra da criança, como é que a gente vai sobreviver, as empresas? E aqui tem o mercantilismo antes, né, que era aquele capitalismo bem inicial, né, que era bem já uma parada muito mais relacionada aos estados nacionais que estavam em formação, às grandes navegações e tal. Depois tem o capitalismo financeiro, que é muito atrelado ao keynesianismo, que é já quando surge esse pensamento de que o Keynes ele não era um cara anticapitalista, ele estava longe de ser marxista, assim, mas ele via a teoria, ele tinha a teoria dele era de que era possível, digamos, evitar crises ou então prolongar os ciclos econômicos com uma grande atuação do Estado. Então a gente vai ter essa época do capitalismo financeiro, 1929, né, quando teve aquela crise gigante, até o início pós-guerra. Assim. E depois a gente tem esse que é o que a gente vai falar mais, que é o capitalismo informacional, que é o neoliberalismo. A gente tem o neoliberalismo ele começando muito, eu diria que no Chile, né, com Pinochet. O Chile de Pinochet, né, ele vai ser meio que playground assim, do neoliberalismo. Porque ele vai ser onde os Estados Unidos vai implementar, porque isso é fato, né, que os Estados Unidos atuou na época do golpe do Pinochet, e vai começar a implementar medidas econômicas neoliberais como forma de um experimento. Né? Tanto que tem a questão do Chicago Boys, né? Até a escola do nosso ministro da Economia, de escola de Chicago, né, do Paulo Guedes, é uma escola que vai atuar fortemente aí, que é uma escola bem neoliberal, do Milton Friedman, e que vai fazer toda a parte econômica do Chile. E de fato foi muito bom para a burguesia, para o povo não foi tanto. E a gente chega até hoje, que é onde a gente está, a gente continua com até hoje com essa ideologia neoliberal. Né? Depois que teve essa implementação no Chile, e eles viram que deu muito certo para eles, aí foi implementado com a Margaret Thatcher no Reino Unido, com o Ronald Reagan, né? Até no Brasil com o Collor, né? E a gente está aí até hoje com as políticas neoliberais, né? Que é o que vai culminar agora, que é o colonialismo de dados, que é o que a gente está falando. Bom, eu comecei a falar no início, né? É muito difundido, assim, na grande mídia, todos esses escândalos que tem de privacidade, com a questão do Facebook, o escândalo da Cambridge Analytica, Facebook Papers, acho que vocês devem ter visto isso. E o debate ele fica muito nessa parte de privacidade. Ah, mas
o Estado tem que regular a questão de privacidade, tem a LGPD, da União Europeia, que eu esqueço o nome, Marco Civil, isso tudo aí são as soluções, né, para combater a vigilância e tal, mas será que o problema está na vigilância? Será que o problema está na privacidade em si? Né? Se não tivesse essa questão toda de privacidade, se fosse possível conciliar esse tipo de coisa, né, que isso é mais um conflito, tem a ver com luta de classes, isso, mas é interessante até que muda um pouco para a gente falar disso mais. Será que continuaria, tipo, não teria mais nada assim, de estranho nessa questão toda? Vamos ver direito assim, como é que funciona isso. Bom, colonialismo que colonialismo que a gente está falando, né? Primeiramente, o colonialismo ele vem com essa parada do colonialismo histórico, né, das grandes navegações, né, da questão bem da época mercantilista. E a ideia, basicamente, de que certos países, certas potências, podem controlar outros países. E aí, na época, tinha muita justificativa em questão da darwinismo social, principalmente, né, e também, enfim... Aí era uma questão mais de você chegar no território e vir uma colônia do país e você extrai tudo que tem naquele país e é isso, sabe? É o colonialismo histórico, que é o clássico que a gente vê no colégio e tal. O neocolonialismo já é uma parada um pouco mais recente, tem mais a ver com o capitalismo industrial. E também está presente até, tem autores que vão falar que está presente até hoje, né? E se a gente analisar, não é tão mentira, é verdade mesmo, né? Porque ele é uma forma de colonialismo que ele não atua diretamente um colonialismo original, que era se chegavam os caras no barco lá, matar todo mundo, escravizar, extrair os bens lá do país, bem ótimo, né? Sei lá, o pau-brasil, por exemplo. Bom, o neocolonialismo não funciona tão assim. Ele é um pouco mais indireto, só que ele é interessante, pelo sentido de que ele cria uma dependência na nação colonizada. Né, no sentido de uma dependência cultural, por exemplo, uma dependência econômica. Então, por exemplo, os imperialismos, por exemplo, americano, o imperialismo britânico, todos eles têm vários casos, assim, por exemplo, do século XX, que a gente pode falar, por exemplo, a questão da Índia, os países da África. Se a gente parar para analisar, assim, até mesmo os países ocidentais, eles dependem economicamente dos Estados Unidos e culturalmente. Né? A nossa cultura no Brasil está muito atrelada aos Estados Unidos. Então, quando a gente fala neocolonialismo, tem muito disso. Né? E fora questões... E aí você tem, obviamente, questões muito mais diretas, principalmente na Índia. Né? Teve lá um massacre que o Império Britânico fez na Índia. Tem toda a questão de Gandhi, né? Da época, todo mundo está familiarizado com essa história. Mas isso daí vem desse neocolonialismo. Está mais atrelado ao capitalismo industrial, que é um mercantil. Isso é interessante porque isso daí faz com que a nação, a própria nação, ela queira, né, cooperar com a nação que está colonizando ela. Né? Justamente por causa dessa dependência cultural e tal, faz com que, às vezes, o próprio povo da nação colonizada defende o colonizador. Né? Isso é uma coisa interessante também. E quando a gente fala de colonialismo de dados, o que ele está falando? Ele é um termo novo, né? Ele é criado, o principal, assim, o cara que criou esse termo, né, o sociólogo Nick Coldry, que eu recomendo que todo mundo, se você tiver interesse, se você tiver interesse em ler sobre isso, pegue os artigos e livros dele, que ele é muito bom, ele fala muito sobre isso. E ele relaciona bem a teoria materialista com o que acontece hoje. Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente está no capitalismo neoliberal, né, capitalismo informacional, e como que isso difere? Por que precisa de um colégio de dados? Por que precisa de uma outra teoria para complementar a anterior? Porque tem umas coisas que mudam. Primeiramente, nesse caso de colonialismo que ele está falando, não é colonialismo de nação para outra nação. Ele está falando do colonialismo que as empresas fazem com os indivíduos, através do dado. Porque ele vai bem nessa questão do colonialismo que tem a ver, por exemplo, com a extração primitiva do capital. Né? Que é você chegar numa área que não é de ninguém ainda, de ninguém entre aspas, e extrair aquilo e tornar aquilo privado, né? Aquilo dele. E ele vai dizer que é isso que as empresas, as corporações, as big techs estão fazendo com a gente, com os nossos dados. Porque a gente já produz esses dados. Né? É como se ele tivesse o tempo todo assim, eu estou falando aqui, eu estou produzindo dados a meu respeito, né? Minhas opiniões políticas, sei lá, minha questão física, né? Minha voz, tudo isso é dado. Né? A gente está produzindo dado o tempo todo.
Então, o que eles estão fazendo, e aí é o que tem a ver com o título da apresentação, que é exatamente uma frase de um livro do Nick Codry, eles, essas Big Techs, através dos dados, se apropriam da vida humana. Né? Se apropriam porque a gente já produz isso e eles vão lá e pegam, através de serviços que a gente usa, que são ditos grátis. Mas, na verdade, não são tão grátis assim, que a gente vai ver. Uma coisa interessante que ele fala, né, essa questão de que é bem difundida também na mídia, olha, os dados são petróleo, ele fala que isso é um equívoco, né, falar, e tem muito a ver também com a ideologia difundida na grande mídia, né, a ideologia neoliberal principalmente, que é a questão de que parece que os dados estavam lá, né, não foram produzidos, alguém foi lá e pegou. Isso seria verdade se fosse, eu estou andando na rua e alguém vem lá e tira uma foto minha, pega um dado meu. Isso é esquisito, mas estaria mais próximo disso. Né? Eu já estaria fazendo isso. Só que a coisa fica diferente quando eu vou usar um aplicativo e a própria origem desse aplicativo ele é feito para eu postar e compartilhar certos dados meus que não estariam disponíveis antes para justamente serem capturados e capitalizados. Então é diferente do petróleo. Na verdade, a gente está produzindo esses dados. Não é que nossos dados estão na natureza e acabou. Não, eles estão produzindo. Tudo bem, eles existem na nossa cabeça e tal, só que eles não existem na natureza até eu expressar eles de alguma forma. Seja através do uso de uma ferramenta, de uma rede social, quando faço uma busca no Google. Isso tudo são dados que são excedentes computacionais, como a Shoshone... Qual é o nome daquela autora? É a autora que escreve aquele livro Capitalismo e Vigilância, né? Ela vai falar muito disso, que é como que esses dados viram capital, vai entrar mais em detalhe dessa relação. Só que ela não entra muito em detalhe, não se aprofunda tanto na questão do trabalho como usuário. Né? E essa é a questão principal do colonialismo de dados, que é a questão sem precedentes da parada. A questão sem precedentes não é, como é muito difundido, assim, e que a própria Shoshana, essa autora do Capitalismo e Vigilância, dá a entender, não é questão de vigilância, porque vigilância já existia nas relações de trabalho anteriores, como a gente viu no capitalismo industrial. Não é questão da busca incessante pelo capital, porque isso é inerente do capitalismo, principalmente do capitalismo liberal, já tinha isso. Não é da exploração, obviamente, porque faz parte do capitalismo. Né? Então, qual é a questão principal? A questão é que as empresas que trabalham, que mais valorizam hoje, o capital delas não vem de relações diretas de trabalho, ela vem dos usuários. Então, isso é uma coisa que nunca teve antes assim, na história. Que é, por exemplo, no caso, vamos supor, do Facebook. Quem produz o capital do Facebook não é a maior parte dos funcionários do Facebook. Somos nós como usuários, sabe? A gente que está produzindo os dados. E não existem leis do usuário. Existem leis trabalhistas, para justamente diminuir a mais-valia, para diminuir a exploração. Mas como é que eu vou fazer uma lei que diminua a mais-valia do usuário? Eu vou fazer uma lei que impeça o usuário de usar um aplicativo? Isso também é meio estranho, né? Então isso é uma coisa genial, digamos assim. Porque o capital deles não depende mais dessa questão do trabalho direto, e sim dos usuários que querem usar. E eles fazem os serviços, como a gente vai ver mais pra frente com alguns documentos que foram vazados do Facebook, eles fazem já pensando nisso, as ferramentas. Eles fazem as ferramentas já pra gente cada vez mais ficar mais atrelado nelas e produzir mais para eles. Se não fosse assim, eles não teriam de onde capturar o capital. Né? O capital para eles vem exatamente disso, porque é daí que as plataformas sobrevivem. Tanto é que eles investem bilhões de dólares nisso e as plataformas continuam gratuitas. Né? Para continuar gratuitas, tem que estar ganhando por alguma coisa. E eles ganham exatamente com nossos dados. A questão não é um anúncio, não é vigilância. Né? E sim nossos dados que viram, são capturados, são transformados em capital, né? E também são usados para treinar mais modelos para a gente produzir mais capital e vir um ciclo. Né? É uma coisa exponencial, não é só assim, tem muita gente que acha, é difundido também muito, que o problema está nos cookies, por exemplo, no navegador. O problema está nos anúncios, ele mostrar assim, coisas que eu gosto. Mas isso vai muito além, porque
as Big Techs elas têm tanto poder de tantos dados, né, tanto poder de inferência, tanto poder de machine learning e tal, que eles conseguem também fazer induções comportamentais, né, nas pessoas. Né? É o que a gente vai ver também, tipo, um dado já do Facebook. Então tem essa questão dos extrativos de dados, é o que o próprio Nick Code fala, né? A extração de dados, ela transforma os seres humanos em fluxos de dados. Então, tipo, a gente literalmente, nós somos literalmente, não é que a gente é o produto da parada. Porque, de novo, quando a gente fala, tem aquele ditado que é bem popular, assim, o cara que é, né? Tipo, se você está usando um negócio que é grátis, na verdade você é o produto. Não, isso é muito pior, porque na verdade você não é o produto. Você está produzindo o produto ainda, você está fazendo trabalho ainda. E de graça, praticamente. Né? Então, na verdade, não é que você é o produto, você está produzindo o produto o tempo todo. Né? E não tem férias para isso. Porque, de novo, não faz sentido. Você está usando um serviço, você está consumindo um produto, só que você também está produzindo para ele. Né? Então, é o que ele fala, o Nick Code, ele dá esse exemplo também. Não estamos trabalhando no momento que enviamos uma foto para nossos amigos, eles recebem. Mas isso é uma fonte para o capital, um grande valor para essas empresas. Né? Então, é coisas simples, né? Para um TikTok e tal, você vai lá postar um vídeo de você dançando. Tipo, você não está trabalhando, você não diz, pô, qual é o seu emprego? Ah, eu vou tirar uma foto aqui e estou trabalhando. Não, porque tem gente até que é remunerada, mas tipo, não é tipo a maioria dos usuários. Né? Só que todos os usuários eles estão produzindo valor para a empresa, que é o principal capital da empresa. Não é tipo uma coisa colateral, não. A empresa, ela realmente minera isso, ela extrai isso como principal fonte de capital. E com isso a gente tem o que ele fala nessas palavras, no Nick Code, que é a apropriação da vida humana. E a vida, obviamente, ele não está falando da vida física, porque ninguém morre quando usa o Facebook, né? A não ser que você estiver na rua, olhando o celular e tropeça, cai e morre, mas se você está falando de uma vida, como a gente está falando, vida no sentido de o que te define, né? Como eu falo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou falando do sentido de vida como o que define a minha vida, quem sou eu, o que eu faço profissionalmente, o que eu como, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso tudo são dados, né? São materializados em forma de dados, né? Porque dado também é uma materialização da nossa vida, a gente pode definir isso, né? E ele transforma esses dados que compõem a nossa vida, que são a nossa vida materializada de forma já alienável, em mercadoria, a cada instante que a gente está usando esse serviço. E eles são capitalizados e usados para permanecer e ampliar essa exploração e domínio. Né? Sobre também as nações colonizadas, eles têm influências em eleições, por exemplo, na Cambridge Analytica. Então o colonialismo também existe nessa nação, mas aí é uma coisa que o autor fala mais, é uma questão mais individual. Mas também tem toda essa questão de influência em outras nações, né? Já que as Big Techs são predominantemente de um país. Né? E aqui, tipo, resumidamente, o capitalismo industrial muda a sociedade transformando o trabalho em mercadoria, certo? Então ele vai... O trabalho, na verdade, não é que muito fala em trabalho com mercadoria, a gente está falando aqui de força de trabalho, porque trabalho não é uma coisa palpável, trabalho é uma grandeza, mas... ele vai transformar a força de trabalho em mercadoria. Enquanto o colonialismo de dados, né, no capitalismo atual, né, no capitalismo tardio, ele transforma a vida humana em mercadoria, transforma a vida humana materializada em dados em mercadoria. Então isso é a primeira vez na história, assim, que a gente, os principais produtores de uma sociedade não são necessariamente proletários, né, diretos, pelo menos. Só para falar um pouco do caso, acho que todo mundo deve ter ouvido falar do Facebook Papers, né? Para quem não sabe, Facebook Papers foi um vazamento de dados feito por uma ex-engenheira do Facebook. Ela esteve até no Brasil recentemente para falar no Congresso sobre a influência do Facebook e das Big Techs nas eleições. E o que ela mostra, assim, foram vários dados, ela até foi falar no Congresso americano sobre isso, porque foi muita coisa e peguei umas 4 coisas assim, meio assustadoras que são interessantes, que já era sabido, mas é assustador o fato do Facebook, da gente saber disso através do próprio Facebook, né? Porque são pesquisas que foram internas do próprio Facebook. Então tem ela aí, a engenheira que o nome é Frances Haugen, né? Ela é uma cientista, engenheira de dados do Facebook. E chegou um momento que ela falou, cara, tá muito bizarro isso. E ela vazou aí uma cacetada de dados. E alguns desses dados que o Facebook sabe, por exemplo,
que envolve questão de influência em regimes democráticos, em questão de radicalização política, principalmente para a extrema-direita, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver, até envolvendo tráfico humano, para ver o nível da coisa. E isso, assim, deixando claro que não é um juízo de valor para o Facebook em si, né? Isso é uma coisa que é inerente dessas empresas de dados, porque elas lucram através disso. Então, a gente vê, por exemplo, Twitter, Google, todas elas por que elas não combatem tanto fake news quanto deveriam? Que é o que a gente vai ver no caso do Facebook. E sendo que eles podem, eles têm tecnologia para isso. Porque é o que dá lucro para eles. Se a gente vê quem é o principal canal do YouTube no Brasil que paga anúncio para o YouTube, é o Brasil Paralelo, que é um canal de revisionismo histórico, charlatanismo, de extrema-direita. Então, primeira coisa, né, que é o que a Francis vai divulgar, né, nos documentos e tal, não é a primeira coisa que ela divulga, é a primeira coisa que eu estou falando, que o Facebook é programado para nos viciar. Nossa, né, ninguém sabia disso. Só que o interessante disso é que o do Facebook, disso ser, tipo, da gente saber pelo próprio Facebook que isso era proposital, E, tipo, obviamente ele já imaginava isso, porque o Facebook lucra com isso, blá, blá, blá. Só que agora a gente tem claramente, assim, de forma materializada na nossa frente, que o Facebook faz isso de propósito. E se o Facebook faz, os outros também fazem, porque isso é atrelado ao próprio capital. Então aqui, a gente está... Um estudo que ela divulga, por exemplo, é isso, alavancas do mimetismo para o Reels em 2021. Né? Como que o Reels é usado para deixar as pessoas mais presas na rede social. Então, isso daqui é um estudo do próprio Facebook, vocês podem ler até, depois eu vou botar o link, tem uma página que reúne todos os artigos do Facebook Papers, e está tudo lá disponível, né? Tem os artigos também na íntegra. Então, aqui é o que eles falam, exposição repetida ao mesmo áudio. Um dia tem um impacto positivo imediato na criação de conteúdo similar. Né? Na criação dos conteúdos que são... É o que eles chamam de mimetismo. Né? Tem essa questão que também é uma coisa que bombou bastante na imprensa, tá? E que o Facebook não age de forma adequada para combater o discurso de ódio. Esse não age, não sou eu que estou falando, não é a Francis que fala, não é o jornalista que postou, é o próprio Facebook. Tá? São os próprios funcionários do Facebook que falam que o Facebook tem capacidade para combater o discurso de ódio, para combater extremismo, né, nas redes sociais, principalmente extrema-direita, principalmente fake news, e não fazem. Por que não fazem? Porque isso gera lucro para a empresa. Né? O Facebook remove apenas 3% a 5% dos conteúdos de ódio e de 0,6% dos conteúdos de violência. E detalhe, eu não botei no slide porque essa apresentação ela era, né, para o meu trabalho de computação da sociedade. Só que nesse violência aqui inclui tráfico humano. Tem um documento que mostra, né, um caso de tráfico humano que o Facebook poderia combater, né, casos assim, que ele só o fez porque a Apple ameaçou remover o Facebook da App Store. Isso não foi divulgado publicamente na época, só que tem um documento que mostra isso. Cara, nem a Apple, pra você ter noção, sabe? Nem a Apple tancou, tá ligado? Que é uma empresa bastante questionável também. Então, aqui, ó, estamos apagando menos 5% de todos os custos de ódio do Facebook. Na verdade, essa é uma estimativa otimista de trecho de outro relatório. Aqui está um dos relatórios daqui, é um print oficial mesmo, também está disponível para todo mundo ler no site. Tem um site que é facebookpapers.com, que tem tudo isso. Então, outra coisa, né, tem outra parte do documento ali. O que causava isso era o coração dos negócios. Então, você tem casos que também temos evidências constrangedoras, aí é um funcionário falando, de que a nossa mecânica central de produto, como viralização, recomendação e otimização para o engajamento, são centrais para esse tipo de discurso florescer na plataforma. Discurso que é discurso de ódio. Né? São centrais, e são um dos funcionários desse estudo, né? Dessa pesquisa interna do Facebook. E o Facebook nada fez para mudar isso. Tá? Então está ali uma print da pesquisa do Facebook. Esse daqui é outra coisa interessante. O Tom conhece o Viking incel lá do 4chan. Estava lá na invasão do Capitólio. Então, o usuário precisa de apenas 4 semanas para se radicalizar. Isso também, com essas palavras, é o que um estudo do Facebook, na verdade, uma análise de 4 estudos internos do Facebook conclui. Né? Então, o que eles fizeram? Tem um dos estudos, né,
ele criava um usuário fake, assim, deles para análise, né? E saía, tipo, curtindo coisas, assim, aleatórias que o algoritmo recomendava. Tirando o máximo, assim, de qualquer viés pessoal, sabe? Então, em 4 semanas, já começava a ver posts, assim, de QAnon, sabe? Pra ele. De coisa conspiratória extrema-direita, sabe? É esse nível, né? Então, aí tá ali, um dos estudos mostra que um usuário comum leva apenas 1 semana para ser bombardeado por conteúdos da QAnon. 1 semana, né? Então, e tem outra questão da saúde mental. Aí eu estudo sobre saúde mental de jovens tal, e saúde psíquica, né? Então, a meta, né, pelo Facebook tem ciência, ou seja, eles sabem disso e continuam deixando assim, do quão suas redes sociais são nocivas para a saúde mental. Então, esses documentos todos eles comprovam que não é acidente, né? Isso daí não é assim, um efeito colateral, não. É uma coisa planejada, porque isso daí faz que a pessoa fique mais na rede, fique viciada, fique querendo ver cada vez mais coisas no Instagram para se sentir, para não ficar nessa angústia, né? Ficar nessa angústia de você querer postar o tempo todo, de você querer compartilhar tudo o tempo todo e você achar que todo mundo é feliz menos você. Tipo o Instagram é um caso disso. Mas isso daí já está no estudos assim, internos do Facebook, eles têm ciência disso. Então aqui, alguns desses documentos, né, mostram que o Instagram piorava pensando em suicídio e automutilação em 13,5% de meninas jovens. E para 17%, a rede social afetava negativamente os transtornos alimentares. Ou seja, para 17% das pessoas tinham transtornos alimentares por causa das redes sociais do Facebook. E para 1 a cada 3 piorava a autoestima. Para quem quiser acessar esse site facebookpages.com, tem tudo isso reunido, né? Todos os documentos na íntegra. E, aliás, quem vazou esses documentos foi o jornal Washington Post, pela primeira vez. E depois outros mídias vazaram, né? Aqui no Intercept também colaborou bastante, e a agência pública. E aqui, assim, eu dou mais algumas alternativas, assim, como a gente pode resistir a isso, né? Tem até lá, resistência. Bom, spoiler, não tem como. Não tem como no âmbito individual. Né? Não é assim, eu vou parar de usar o Facebook. Tá, mas todo mundo vai continuar usando. Vamos derrubar o Facebook. Tá, vai surgir outra rede social. Isso daí não adianta. Né? Uma coisa que eu dou, assim, que aí a gente está nos diálogos para isso, é uma alternativa que, digamos, uma forma de resistência. Né? Software livre. É óbvio, porque o software livre ele é todo transparente, ele é totalmente transparente. Né? E você pode auditar, ele é 100% auditável, né? E pode estudar o programa, você pode hospedar ele como quiser, então coisas self-hosted são ótimas alternativas, por exemplo, contra isso. Tem até uma rede social self-hosted que é Mastodon. Então, tem o Nextcloud, por exemplo, ao invés do Google Drive, a gente usa aqui. Assim, são medidas de resistência que não afetam em nada, na prática, o sistema em si, mas é no aspecto mais micro da parada. Por exemplo, se uma universidade como a USP adota um sistema desse, que é muito interessante, né? Uma coisa assim, mais de propaganda, para conscientizar as pessoas, já mostra que a gente não depende dessas ferramentas para a gente viver em si, né? Enfim, uma forma de resistência. Outra forma interessante é o cooperativismo plataforma. Volta e meia no grupo dos jogos, até boto lá alguma coisa disso, porque é uma coisa que eu acho muito legal para... como essa forma de resistência mesmo, e você, sei lá, não se sentir um lixo por trabalhar numa empresa que pratica genocídio. Enfim, cooperativismo de plataforma é isso, é uma cooperativa praticamente. O que é uma cooperativa? É uma empresa, entre aspas, em que não há exploração do trabalho de forma em que uma pessoa ou algumas pessoas exploram os trabalhos de outras, não. Na cooperativa, você é remunerado pelo que você trabalha, então é exatamente o oposto disso, né, de uma empresa capitalista em que vai acumular o capital que vai explorar o trabalho de outras pessoas. Então, isso é uma alternativa assim, que existe no Brasil, geralmente elas fazem muito serviço para instituições públicas, né? Aqui tem alguns exemplos assim, que não são muito populares no Brasil, desse por exemplo eu só conheço o Arcade City,
que é uma resposta à Uber, né? É como se fosse uma cooperativa aos moldes da Uber, só que realmente uma cooperativa, sem fim lucrativo, né? Em que os motoristas escolhem os preços e tal, e eles recebem, né, pelas corridas mesmo. E obviamente, para ser uma cooperativa de plataforma, é uma cooperativa que faz oposição a essas mídias de plataforma que a gente já tem hoje, Spotify, Uber, iFood, né? Que na verdade não passam de terceirização de mão de obra, né? E alguns valores, né, que tem nessas cooperativas de plataforma open source, é básico, porque é um absurdo, assim, eu pelo menos, assim, tenho uma questão muito ética em relação ao software, em que eu acho não só ruim você ter um software proprietário, como é imoral com quem vai usar, com o usuário. Então, se você está falando de ter uma cooperativa, é imoral, assim, baseado no que você está querendo fazer numa cooperativa, que você não tem código aberto do que você vai utilizar, porque os seus usuários devem ter o mesmo poder que você, os trabalhadores da cooperativa, e a cooperativa ela vai ter um poder sempre horizontal, certo? E que tem a ver com transparência, né? É inerente. Open source não existe sem transparência. Quer dizer, transparência não existe sem open source. Então, se uma empresa aí que fala que é preocupada com privacidade, com transparência, não é open source, fica de olho, né? Se ela falar, eu sou open source no cloud, como por ProtonMail. Olha aqui que legal, a gente falou da privacidade online e tal, mas aí você vê, cara, o que está rodando no servidor deles? Ninguém sabe. Eles são open source no client, né? Mas se eu quiser hospedar o meu ProtonMail, eu não posso, sabe? Então, fiquem de olho nisso, sabe? VPNs por aí, você não sabe o que está rodando lá. Então, isso é um requisito, sabe? Ser open source. Enquanto que os valores opostos estão ali, é o que a gente já estava falando, monopólio da propriedade do trabalho, venda centralizada, você tem hierarquia. E é óbvio que, assim, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, eu não estou falando de que trabalhar para essa empresa é errado. Eu não sou contra trabalhar nessa empresa, sabe? Porque a gente vive nesse sistema, é o que tem, então tem o direito também de, sabe, ter um salário decente e tal, sabe? Não é essa a questão. A questão é que mostrar que existem alternativas viáveis também hoje, sabe? Que não vão ascender socialmente tanto quanto uma Uber, mas estão aí para fazer frente, sabe? Uma certa resistência. Nesse sistema que a gente tem. Questão de soberania digital, aí vem uma questão mais parte governamental. Não sei se você sabe, mas o Brasil já foi um grande expoente de software livre, cultura livre, com Creative Commons e tudo mais. Eu até falei disso na minha última apresentação de cultura livre. Em que, principalmente a partir do governo Lula, em 2002, começou, para 2003, quer dizer, começou a ser bastante incentivado, primeiramente no Ministério da Cultura, Creative Commons com Gilberto Gil, mas foi muito adotado, inclusive foi criado a Creative Commons Brasil, aqui, e também a questão do software livre. Se eu não me engano, em 2006 foi a Convenção Internacional de Software Livre, foi no Brasil, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. O Richard Stallman veio, até o cara do Pirate Bay veio, tirou foto com o Lula. E esses são tipos de coisas que também servem para mitigar esse tipo de problema de dados. Leis como a LGPD são ótimas, apesar de não resolver, né? E é porque a gente sabe, como eu digo, que não é de privacidade que se trata. Então a gente tem no Brasil, um país com várias universidades top de linha, como a própria USP, tem capacidade, tem dinheiro sim, né? Tem capacidade tecnológica e tem mente para produzir as próprias infraestruturas, sabe? Então são tipos de coisas assim, que servem para mitigar e resistir a fazer frente a esse tipo de coisa. Não vão resolver o problema, mas fazem uma resistência. Deixa eu ver se acabou. Isso daqui tudo não, se você quiser ir para aula, mas depois a gente abre a discussão. Mas só para mostrar um pouco da bibliografia, capital, obviamente. Esse daqui é o livro que eu falei do Nick Coulter, que é esse sociólogo que cunhou esse termo de colonialismo de dados, que é da Universidade de Londres. É um livro muito legal, só que ele é difícil de achar, não tem em português. Eu não achei nem em alternativas assim, mais clandestinas para baixar. Não tem em português, não tem no Brasil. Você consegue comprar se você importar na Amazon por R$200, então fica difícil. Mas você consegue achar muito artigos dele, dando lá no Google Scholar, aí, usando o Sci-Hub, né? Colonialismo de dados. Aí já é um livro que é muito baseado, eles citam bastante no Nick Coulter,
que é do Sérgio Amadeu. O Sérgio Amadeu é muito legal, eu gosto muito dele, é um sociólogo brasileiro da UFABC, e ele é professor da UFABC de Sociologia, ele tem um podcast, Tecnopolítica, muito legal. Esse livro é bem legal, é meio que uma coletânea de artigos, assim, ele reúne outros sociólogos, parceiros aí, e falam sobre colônias de dados. É um livro mais acessível, tá na Amazon, acho que uns R$30 aí. E tem esse daqui, que é um livro que eu me decepcionei, que eu comprei ele fisicamente, estava muito empolgado para ele, que é o da Shoshana Zuboff, até citei ela, que ela fala que é a Era do Capitalismo de Vigilância, que é um livro que fala, ela tem essa tese, ela cunha esse termo no mesmo ano, assim, lança esse livro do mesmo ano que o Nick Coase lança esse. Isso, assim, é um livro que eu achei que ela ia tocar muito no tema que o Nick Coase toca, só que ela fica muito na superfície, sabe? Fica muito na questão da vigilância, ela foca muito na questão de privacidade, vigilância, como se tivesse uma alternativa viável dentro do próprio sistema, que a culpa fosse só do neoliberalismo, e que na minha visão não é, sabe? O Nick Coase já vai além, ele tem uma ótica mais marxista, mais materialista da parada, e ele faz uma análise mais material, né? Que eu acho mais interessante. Mas o livro dela é legal, no sentido em que ela tem bastante dado, ela entrevista bastante gente das Big Techs, ela entrevista muita gente do Google. Então é um trabalho que, assim, não é que o livro é um lixo e tal, tipo, ela faz um trabalho legal, só que na minha visão falta muita coisa, assim, materialista mesmo, de uma ótica marxista mesmo. O Capital é essencial, aí foi naquela parte que eu falei mais de capitalismo, mais de valor do trabalho, mais valia. Aí tem os capítulos do Capital que são mais interessantes aí. No volume 1, né? Não precisa muito além disso. Tem esses artigos aí que são legais. Eu posso mandar também isso mais no grupo. Tinha mais coisa que eu botei no PDF para o trabalho. Mais fontes, né? Aí depois eu mando lá também. É isso. Tem uma frase do Lenin que a teoria sem a prática de nada vale, a prática sem a teoria segue. Bem. E aí, gente? Corta? Hã? Corta aqui?